Estamos ao vivo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bora tocar o terror na Terra. 6h22, horário do Brasil, 9h22, 9h25 aqui em Portugal. Que esse tempo seja um tempo realmente onde você possa separar. Escreve aí, chegou o tempo de fazer uma separação. Coisas velhas ficam para trás, para que coisas novas possam entrar. Escreve aí, bora viver o novo. O que é o MDS, Thiago? O MDS é uma maratona da sabedoria. E você vem aqui pegar os códigos que foi entregue por Salomão. E ele deixou escrito, ele não era sabedoria, mas ele teve acesso à sabedoria. Salomão ele teve acesso à sabedoria e escreveu o livro de Provérbios que está no Antigo Testamento, e lá ele nos deixa vários códigos. E é isso que eu quero te convidar. Vou só pedir para a galera da minha equipe tiver, e se puder disparar nos grupos que eu estou ao vivo no YouTube, manda lá nos grupos lá que a gente já está ao vivo no YouTube. E a gente vai fazer todo dia, 6h22 Brasil, 9h22 de Portugal, ou horário que for aí 22 no seu país. A gente vai ler o livro de Provérbios. Desde 2018 eu tenho esse hábito de ler o livro de Provérbios. Então, todo dia 1, Provérbios 1, dia 2, Provérbios 2, dia 3, Provérbios 3, 10, Provérbios 10. E aí eu quero te convidar a fazer essa leitura. Por que isso? Eu li um livro, eu vi até ele aqui, ó. Isso aqui, ó. 2018 eu li esse livro aqui, ó. Salomão, o homem mais rico que já existiu. E aí conta sobre a história, se você ler, sobre a experiência, se você ler o livro de Provérbios, todos os dias, durante 2 anos, você se torna mais sábio do que as pessoas que você conhece. E se você ler ele durante 5 anos, você se torna milionário. E eu preciso contar para vocês, de verdade. Eu comecei a leitura de Provérbios por causa do segundo fator. Só que eu entendi no meio do caminho, no processo, que a sabedoria ela vale muito mais do que o ouro e a prata. E é isso que eu quero te convidar a esse novo tempo. Escreve aí, chegou um novo tempo. É uma separação. Todo novo tempo ele traz uma separação. Todo novo tempo é um ponto de inflexão. Presta atenção. Você que está aí no dia 12 de março, não sei como que você acordou, o que você esperou, mas existem pontos de inflexão na sua vida. O César Júnior me perguntou quantas vezes você já leu. Amigo, já perdi a conta. Imagina, de 2018 para cá, todos os meses relendo. Eu faço isso em casa e de tempos em tempos eu solto aqui na internet e eu faço esse movimento para levantar um batalhão. Esse aqui não é para a gente só ter um tempo juntos, é um tempo de separação, tempo de levantar um batalhão. Então é o seguinte, existem pontos de inflexão na sua vida. Existe um homem chamado Paulo. Paulo ele tinha um alto cargo hierárquico no governo romano e ele tinha uma missão, que na época era de perseguir os cristãos. E ele recebeu uma comissão para ir até uma cidade. Ele estava num caminho chamado Caminho de Damasco e lá ele teve um ponto de inflexão. O que foi o ponto de inflexão? Um encontro com Jesus. E quando ele tem esse encontro com Jesus, aquele ponto de inflexão muda toda, não só a história dele, mas a história da humanidade. Paulo que escreveu quase 80% do Novo Testamento, a partir daquele ponto de inflexão, naquele caminho onde ele estava seguindo a rotina dele, o trabalho dele, os afazeres dele, aquilo que ele foi comissionado, ele tem um ponto de inflexão. E nesse ponto de inflexão, o que é um ponto de inflexão? É quando você toma uma decisão e esse caminho te leva para um caminho totalmente diferente se você tivesse feito outra escolha. E aí nesse ponto de inflexão, ele muda toda uma história. Então hoje pode ser um daqueles dias. Na verdade, todos os dias que você entender isso, você vai encontrar pontos de inflexão. Por quê? Porque existe um caminho que ele é muito mais estreito. E é esse caminho que a gente vai buscar todos os dias. Então quando você lê o livro de Provérbios, ele deixa vários códigos. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo aí ao MDS. Como que funciona o livro de Provérbios? Ele é dividido em 3 pontos.
Quais são os 3 pontos? A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 10, é um convite da sabedoria. Do capítulo 11 ao capítulo 24, são os códigos de sabedoria, que é o que a gente vai ler agora. E do capítulo 25 ao 31, é a conduta dos nobres e dos sábios. Você está preparado? Quem estiver preparado, escreve aí, bora TTT. O que é TTT? É tocar o terror na terra. Se você estiver preparado, já vou começar a leitura, você já pega aí Provérbios 12 e faz o seguinte, clica aqui nesse aviãozinho e compartilha com 3 pessoas que mais fazem sentido. Manda aí para 3 pessoas que mais fazem sentido para você e a gente vai começar a acelerar. Provérbios capítulo 12 diz o seguinte, todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Quando ele fala sobre disciplina, numa outra versão, ele fala sobre a instrução. Quem ama a instrução ama o conhecimento. Pega já um código para você que está chegando aqui. Essa live dura 38 minutos, até 10 horas horário de Portugal, 7 horas horário do Brasil. Já para liberar um código, se você tiver que fazer alguma coisa e já sair abençoado. Que é o quê? Essa música de fundo tá bom ou tá alto para vocês aí? Existe um caminho até a sabedoria. Qual é esse caminho da sabedoria? Caminho número 1, parte número 1, conhecimento. Não existe sabedoria sem conhecimento. O que é o conhecimento? É a palavra, são os livros. É o conhecimento que você vai recebendo todos os dias. Primeiro degrau, conhecimento. Qual é o segundo degrau? Entendimento. Qual é o problema? As pessoas não entendem aquilo que conhecem. Quando eu pego um livro, quando eu pego uma leitura, eu vou fase 1. Eu pego conhecimento. Quando eu pego esse conhecimento, eu preciso extrair o entendimento. Qual é o grande problema das pessoas? Elas não entendem aquilo que leem. Até tem um livro maravilhoso que eu te indico ler, Entendes o que lê? As pessoas não conseguem ter entendimento do conhecimento. Então o segundo degrau rumo à sabedoria é o entendimento. Degrau 1 é o conhecimento, degrau 2 é o entendimento, degrau 3 é o discernimento. Escreve aí, quem for rápido de escrever, se puder escrever no chat. Conhecimento, entendimento, discernimento. O que é o discernimento? É a separação. Escreve aí, discernir é separar. Discernir é pegar aquilo que faz sentido. Então quando eu começo a fazer o discernimento, eu começo a fazer uma separação. Quando eu faço essa separação, eu começo a extrair aquilo que faz sentido para mim. Então, terceiro degrau é o discernimento. Então eu vou lá e começo a discernir. Quando eu faço essa separação do discernimento, eu entro no quarto ponto, que é o quê? A aplicação. Quando eu começo a aplicar, eu entro num ciclo de aperfeiçoamento. Do quê? Daquilo que eu aprendi como conhecimento, daquilo que eu entendi, daquilo que eu discerni e aquilo que eu apliquei na minha vida. Quando você começa a aplicar, entrar no ciclo de perícia, eu começo a adquirir a sabedoria. Existem 2 tipos de sabedoria. Existe uma sabedoria que ela é horizontal e existe uma sabedoria vertical. Então você que está chegando agora no MDS, nessa maratona de sabedoria, todos os dias, 6h22 do Brasil, 9h22 de Portugal, alguma coisa, algum horário 22 aí do seu país, nós estaremos reunidos aqui para ler o livro de Provérbios. Hoje a gente vai ler o capítulo 12 e eu estou no primeiro versículo do capítulo 12. Então eu quero que você entenda o seguinte, que lá fala, todo que ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Durante todos os dias eu vou te passar alguns códigos e você vai pegando cada um dos dias. Tudo que a gente for fazer aqui, ó, por acaso hoje estou aqui no escritório, estou com a minha Bíblia online, você vai grifar. Pega uma caneta, um marca-texto, um caderno e grifa aquilo que mais fizer sentido para você viver no hoje. Não é no ontem nem no amanhã, é no hoje. Então pega um código do capítulo 12 e vai aplicar isso nele. Por quê? Eu tenho um conhecimento, eu tive um entendimento e eu faço um discernimento de tudo aquilo que fez sentido para mim hoje. E eu começo a aplicar na minha vida. E aí a gente chega na sabedoria. Então sabedoria horizontal é a nossa sabedoria humana, o nosso conhecimento humano, aquilo que a gente aplica e troca entre nós. Só que eu quero te convidar a subir esse nível. Como que eu subo esse nível? Conhecimento, entendimento, discernimento, aplicação. Quando eu começo a aplicar, eu começo a conectar com uma fonte que vem direto do céu e é uma sabedoria vertical.
Alguns falam de uma chuva de prata. E a gente vai falar mais sobre isso daí. Então pega aí. Todo que ama a disciplina ama o conhecimento. Mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Existem 3 tipos de pessoas no livro de Provérbios. Anota aí. 3 grupos de pessoas. Os sábios, os tolos e os preguiçosos. Você vai ver a partir do capítulo 12 várias características de cada um dos grupos. Por exemplo, uma característica do tolo é aquele que odeia a repreensão. E tolo é considerado, numa outra versão, chamado de estúpido. Versículo 2. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o homem que planeja maldades, o Senhor condena. Versículo 3. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desarraigar um justo. Quer dizer, você não pode transplantar aquele que é justo. Toda vez que você ver a palavra justo, escreve aí nos comentários: justo igual a cumprir a vontade de Deus. Justo é alguém que cumpre a vontade de Deus. Justiça é fazer a vontade de Deus. Então toda vez que você vê justo, justiça, está falando sobre alguém que cumpre a vontade de Deus, sobre alguém que está fazendo a vontade de Deus. Então é impossível você desarraigar ou transplantar alguém que está firmado na vontade de Deus. Por que significa as raízes? Lá no livro de Isaías, fala que nós seremos como as palmeiras do deserto, ou como os cedros do Líbano. Uma das características grandes de uma palmeira é exatamente a sua raiz. Se você olhar para o deserto, você vê que as palmeiras elas estão longe, quilômetros e quilômetros uma das outras. Só que sabe o que é interessante? Que todas elas começam a esticar suas raízes para baixo. Por que as raízes? Que é da raiz onde que ela se alimenta. É através da raiz que ela consegue suprir ou puxar todos os nutrientes. Quando eu começo a puxar todos os nutrientes, eu começo a mandar vida para aquela planta. E é interessante que as palmeiras do deserto, elas buscam quilômetros e quilômetros estendendo as suas raízes até encontrar água. E aí quando você lê o livro de Isaías e fala que nós seremos como cedros do Líbano ou como as palmeiras do deserto, ela falou sobre uma característica muito grande que eu e você devemos ter. Não só apenas da flexibilidade, de ela aguentar tempestades, altas temperaturas, não somente isso, mas naquilo que não é possível ver nos olhos naturais quando você olha para uma palmeira, que são as suas raízes. Todas as palmeiras buscam a fonte. Fonte de quê? De água. E água significa vida. As palmeiras vão esticando, estendendo as suas raízes. Mas sabe o que é interessante? Que nem todas elas encontram fonte para se alimentar. E sabe o que é o mais interessante? É que quando ela não encontra a fonte, ela encontra a raiz de outras palmeiras que estão conectadas na fonte. Então, em todos os momentos, cada uma dessas palmeiras buscam a fonte e se elas não encontram, elas conectam com outras pessoas que estão conectadas à fonte. Por que eu estou te falando isso? Porque todo aquele que é o justo, justo significa alguém que cumpre a vontade de Deus, todo aquele que é justo, ele está enraizado. As suas raízes estão estendidas até a fonte. E quando ele está estendido até as fontes, é impossível tirar uma planta. Eu não sei se você já viu como é feito o processo de transplantar uma árvore, que ela tem vida. Não uma árvore podre você vai lá e empurra, ela cai. Mas quando tem uma árvore viva, com vida, com raízes, e querem transplantá-la por algum motivo, precisa se fazer um arco muito grande para aproveitar todas as raízes, porque ela está muito forte. Eu não sei se você sabe, mas o tamanho de uma raiz é do tamanho da copa dela. A copa, eu não sei aqui em Portugal como chama, é a parte das folhas. A parte das folhas determina o tamanho das suas raízes. Por que eu estou te falando isso? Porque tudo aquilo que está enraizado vai demonstrar no mundo visual aquilo que você carrega. Ei, presta atenção. Se você está florido, se você tem flores, se você está cheio, as pessoas conseguem olhar de longe. É porque existem raízes profundas, que vão suportar tempos, tempestades, sol. E aí a gente está lendo o número 4 de Provérbios. Você que está chegando aí, a gente está lendo o capítulo 4
de Provérbios, o capítulo 12 de Provérbios, no versículo 4. A gente vai ler agora no versículo 3, agora a gente vai ler o versículo 4. Você que está chegando agora e não sabe o que está rolando, quem é seguidor, quem já estava no rolê já sabe. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. A gente está lendo Provérbios, capítulo 12. Nós estamos no MDS. O que é MDS? É uma maratona da sabedoria. Nos últimos 2 anos, eu fiz 13 maratonas e eu entendi algo. Que a maratona é só o dia do desfrute. Uma maratona realmente é uma preparação. E a gente está fazendo o quê? Uma preparação aqui de todos os dias. Então você que chegou e não entendeu por quê. 2018, eu li esse livro aqui, Salomão, o Homem Mais Rico que Já Existiu. E lá ele fala sobre ler o livro de Provérbios todos os dias. Desde então, nos últimos 6 anos, eu leio o livro de Provérbios todos os dias, capítulo 12, dia 12, capítulo 12, dia 13, capítulo 13, e eu quero te convidar a viver isso. E desde 2021 ou 22, eu comecei a compartilhar isso na internet, de tempos em tempos a gente faz essa maratona, e eu vejo quanta gente falando, comecei a ler a Bíblia, comecei a entender, comecei a viver, comecei a mudar, Quem já fez parte de um dos pelotões do MDS, coloca aí, eu já fiz parte, e coloca o seu testemunho, como que foi para você. Coloca aí, eu já fiz parte. Então eu quero te convidar a entrar nesse novo tempo. Eu recebo muito print, foto das pessoas tomando café, ouvindo a live. Então você que está no café nesse exato momento aí, que o Senhor já abençoa a sua vida. Vamos lá então. Versículo 4 diz o seguinte, a gente está na segunda parte de Provérbios. Provérbios é dividido em 3 partes. O entendimento você pode ter por 3 partes. Quais são as 3 partes? Do 1 ao 10, do capítulo 1 ao capítulo 10, são um convite da sabedoria. A sabedoria te faz um convite. Do capítulo 11 ao capítulo 24, são os drivers de sabedoria. E do 25 ao 31, é o comportamento dos nobres e dos sábios. Então vamos lá. Capítulo 12, versículo 4 diz o seguinte: a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas é de comportamento vergonhoso e é como um câncer em seus olhos. Durante todo o capítulo 12, e os que a gente vai ler a partir de agora, você vai ver que tem um ponto de inflexão. Ele coloca 2 coisas, um convite à sabedoria e a fuga da sensatez. Então ele vai colocar 2 comportamentos, a sabedoria é esse comportamento, a insensatez, a tolice ou a estupidez é esse caminho. Então ele sempre vai fazer esse contraponto. As palavras do ímpio são emboscadas mortais. Quer dizer, isso é ruim. Aquele que é ímpio, aquele que não faz o que precisa ser feito. Mas quando o justo fala, há livramento. Versículo 7. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa do justo permanece firme. Versículo 8. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem coração perverso é desprezado. Lembra que eu acabei de falar? Sabedoria significa as suas raízes, o quanto eu estou enraizado na fonte. As pessoas não conseguem ver isso, o quanto eu estou enraizado na fonte. Você não consegue ver a raiz de uma árvore. Você consegue apenas ver as copas ou a copa dessa árvore. Quer dizer, aquilo que é visível é a copa. O homem é louvado segundo a sua sabedoria. As pessoas o reconhecem segundo a sua sabedoria. Saiba sempre o seguinte, que a sabedoria faz parte do seu transbordo. O que é transbordo? Transbordo é quando você tem algo e você enche isso e não fica somente com aquilo que é cheio, mas você permite continuar gerando vida para todos aqueles que estão ao redor. Isso é seu transbordo. E sabe o seguinte, que o seu transbordo ele vai chegar na frente do seu corpo físico. O que é o meu transbordo? Seu testemunho é seu transbordo. As pessoas que você multiplica é seu transbordo. Os ensinamentos que você dá é o seu transbordo. Tudo isso faz parte exatamente daquilo que você carrega, mas é aquilo que as pessoas conseguem enxergar. Eu não sei para você, mas a minha cabeça está explodindo aqui hoje. Tá como se fosse uma chuva de prata. Eu não sei para você quanto que está fazendo sentido. Se estiver fazendo sentido, e toda vez que explodir a sua cabeça, escreve um putz ou aperta o coraçãozinho, um foguinho, que daí eu entendo que está fazendo sentido para você. Porque para mim eu já estou explodindo meu coração. Se você começar a entender esses códigos e começar a levar isso para a sua vida,
você vai começar a viver grandes coisas. E a gente continua falando o seguinte: o homem é louvado, versículo 8, segundo a sua sabedoria, mas o que tem um coração perverso é desprezado. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. Deixa eu trazer algo para você contextualizar e entender. Toda vez que você ler a Bíblia ou estiver lendo algo, lembra que tem 3 segmentos. Ela não é diferente, ela é a mesma palavra, só que você pode ler de 3 formas. Você pode ler de uma forma histórica, isso é importante entender o contexto onde foi escrito, porque o Salomão usou os exemplos que ele usou, porque era o que ele tinha na época, era o que ele via na época. Exatamente isso. Ele vai lá e visualiza algo, escreve isso. Você pode ler de forma histórica. Você pode ler de forma romântica, que é o grande problema. As pessoas olham e leem de forma romântica. Ou você pode ler através de uma revelação. Se você juntar isso, você vai começar a entender muito mais. Então, quando fala é melhor não ser ninguém, ele está falando sobre a humildade. Não é a humildade de ser um capacho, mas ser alguém simples. Lembra que o sábio, ele nunca vai mostrar tudo que tem e nunca vai falar tudo que sabe. Eu vou trazer esse código de novo para você entender. O sábio nunca mostra tudo que tem, ele sempre vai mostrar menos do que tem e vai falar menos do que sabe. Por quê? Porque ele entende que não adianta jogar pérolas aos porcos. E tem esse código em Provérbios. Não atire pérolas aos porcos, quer dizer, não atire aquilo que você tem de melhor para aqueles que não reconhecem isso. Quando você começa a olhar melhor é não ser ninguém, ele está falando sobre humildade. Quando eu sou humilde e eu sou um servidor. Por quê? Porque Jesus ele nunca veio educar. Presta atenção, Jesus não foi um educador. Ele foi um transformador. Ele nunca veio implementar uma religião, ele veio implementar um estilo de vida. E ele falou o seguinte: é melhor servir do que ser servido. É melhor dar do que receber. O que a gente faz todos os dias? Ou que algumas pessoas fazem todos os dias? Elas estão querendo apenas receber. Elas estão querendo apenas falar o seguinte: ei, deixa eu ver o que você pode me dar. Deixa eu ver o que essa situação pode me dar. Vou buscar os meus direitos. Ei, presta atenção. Jesus falou o seguinte: é melhor você servir do que ser servido. E ele continua falando o seguinte: é melhor não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. Por que fingir ser alguém? Um rei, ele serve com a proteção do seu trono. Vamos trazer e entender o seguinte, e você vai entender algo. O que eu quero que você entenda? A galera que está no YouTube, a galera que está no Instagram, entenda algo. Jesus chegou na época dos romanos só por um simples fator. Que fator que foi esse? Fator esse que na época dos romanos foi o primeiro sistema de império que existiu. Então como que ele ia poder ensinar algo se as pessoas não reconheciam isso? Como que ele ia ensinar o reino dos céus se as pessoas não sabiam nem o que era um reino na terra? E aí ele pegou o exemplo e falou o seguinte: o reino dos céus é exatamente como é constituído aqui. As pessoas estão dentro de um lugar, elas convivem entre eles, honram o maior e o maior protege o menor. Isso é sistema de reino. Então o rei, pela magnitude de tudo aquilo que ele construiu, ele já não consegue mais servir da mesma forma que servia quando não tinha um reinado. Ele serve de outra forma, serve com proteção, serve com direção, serve com oração, serve com discernimento. Um rei serve o seu povo exatamente dessa forma. É diferente que alguém que está começando na jornada servindo. Quando você finge que é alguém, finge estar numa postura de rei, mas nunca cresceu nada, nunca influenciou, nunca se posicionou, não criou essa autoridade, não criou reciprocidade dentro de um ecossistema, dentro de um momento, não vai ter ninguém para te servir. Ei, presta atenção. Jesus, ele serviu muito mais do que foi servido.
Só que as pessoas mesmo assim o serviam porque um dia ele serviu antes. Um dia foi simples e foi humilde, falando o seguinte: estou aqui para te servir. Com 12 anos ele ia para os templos, para as sinagogas e ensinava. Servia com seu estudo, servia com seu conhecimento. Então toda vez que você for arrogante, soberbo, prepotente, que é o que o Senhor odeia, está lá no capítulo 8 de Provérbios, odiar aquilo que o Senhor odeia, que é arrogância, soberba, prepotência, maledicência. Toda vez que você for orgulhoso nisso, o que vai lhe acontecer? Não vai ter ninguém para te servir. Então presta atenção. Eu não sei como, são 9h50 aqui em Portugal, são 6h50 no Brasil. Voou, a gente vai ficar até as 7 horas juntos. Eu estou no capítulo 9 ainda, mas vai dar certo. Vamos lá, respira fundo aí e bora explodir. Todos os dias, 6h22 horário do Brasil, 9h22 horário de Portugal, a gente está fazendo um MDS, que é a Maratona da Sabedoria. A gente vai compartilhar o capítulo de Provérbios do dia. Se você não quiser estar na live, tá tudo tranquilo, mas lê o capítulo do dia. Eu fiz isso, comecei em 2018, comecei a entender algumas coisas. E eu vou te explicar isso amanhã. Vamos para a leitura. Versículo 10 do capítulo 12. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos daqueles que são ímpios são cruéis. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasia não tem juízo. Quem é que vai atrás de fantasia? O tolo, o insensato, o estúpido. Ele vai apenas atrás de fantasias. E qual que é o convite? Cuidar bem do seu rebanho, cuidar da sua terra. Porque quando você cuida da sua terra, você vai ter fartura. O que é cuidar da terra? Você pode fazer ela de forma física e olhar para um agricultor. Era exatamente isso que Salomão olhava e falava o seguinte: olhava no campo e falava, aquele agricultor está cuidando da terra. No tempo certo vai existir a colheita. Só que o tolo, ele vai de tempos em tempos atrás de fantasia, de algo que não é palpável, de algo que não é tangível. Ele acaba se perdendo dentro da sua própria tolice. Quando fala sobre cuidar da sua terra, o seu coração é uma terra fértil. Por quê? Porque o Senhor fala o seguinte: de tudo guarde o seu coração, pois dele procede as fontes da vida. O que significa o coração? O coração significa as emoções. Você já parou para pensar que tudo que você faz ele, no mundo externo, ele é um reflexo do mundo interno? Eu te explico. Quando eu estou sorrindo, ele está refletindo aquilo que eu carrego. Quando eu estou mal-humorado, está refletindo aquilo que eu carrego. Quando eu xingo, quando eu grito, quando eu falo, só está refletindo aquilo que eu carrego. A forma que estão as minhas emoções, a forma que está o meu coração, é a forma que eu vou materializar isso num comportamento. Através do meu abraço, através do meu sorriso, através do meu olhar, eu começo a materializar esse comportamento. Então eu preciso cuidar do quê? Cuidar da minha terra. Arar a minha terra todos os dias. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento. Mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Versículo 12, para a gente começar a caminhar para o fim. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. A gente já falou sobre isso. O mal se enreda no pecado do falar, mas o justo não cai nessas dificuldades. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Não, deixa eu parar aqui, que eu não sei se você entende isso. Eu queria que você estivesse na mesma frequência que eu estou agora. O meu coração está explodindo aqui. Olha só isso aqui. O mal se enreda no pecado do falar. Por que a minha cabeça explode? Porque a gente lê e a gente entende uma característica que o sábio, ele sempre vai falar menos daquilo que sabe. E aí Salomão escreve nos capítulos anteriores falando o seguinte: até um tolo calado, ele vai se passar por sábio. Sabe por que você se frustra com as pessoas? E você se frustra somente com as pessoas que estão perto? Sabe por que você fica frustrado com essas pessoas?
Porque as pessoas de perto conhecem seus planos. Elas conhecem aquilo que você fala. E é por isso somente elas podem atrapalhar isso. As pessoas de fora não podem te frustrar, porque você não falou seus planos para ela, você não falou daquilo que você carrega. Não tem como ela te atrapalhar nesse processo. O mal se enreda no pecado do falar. É muito aquele que fala e pouco aquilo que vive. Por isso que a gente fala sempre tudo aquilo que você fala, você se torna escravo. Se eu te prometo algo, eu me torno escravo daquilo. Mas eu sou senhor daquilo que eu fico calado. Você é escravo do que fala e senhor daquilo que cala. E aí no versículo seguinte ele começa a falar do fruto da sua boca. Por que do fruto da minha boca? Porque o meu coração só fala, a minha boca só fala aquilo que o meu coração está cheio. E aí tem um outro código poderoso. Aí eu falo isso daí amanhã. Me lembro de falar amanhã sobre por que aquilo que eu falo ele é tão importante. Vamos continuar lendo aqui, que a gente tem 4 minutos para acabar a nossa live e você prosperar no dia de hoje. Versículo 15. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Versículo 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estarão cobertos de problemas. Ele falou o seguinte, que nenhum mal atingirá o justo. Como assim, Thiago? E o problema que eu estou passando? Ei, é só tu olhar para cima. E ele começa a falar o seguinte, o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. O caminho do sensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O mal não vai te atingir quando você ouvir conselhos, quando você andar num caminho da retidão, quando você ignorar os insultos, quando você for uma fiel testemunha. Tudo isso começa a te fazer e te ensinar a viver uma vida longa, próspera, em paz. É isso que está lá no capítulo 3 de Provérbios. Quando você olha o capítulo 3 de Provérbios, ele te fala, quer viver uma vida longa, próspera, em paz? Ouça os meus mandamentos e guarde ele no seu coração. Está lá, depois você lê capítulo 3. Capítulo 1 fala, capítulo 3 também fala. Guarde ele no seu coração. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problema. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com o que fala a verdade. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. Versículo 24. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios o leva a perder-se. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. E versículo 28, para a gente caminhar para o fim da nossa leitura do Provérbios 12. E antes de eu ler, eu quero te falar que eu me senti muito amado nessa retomada de Provérbios. Normalmente a gente sempre retoma com 20, com 30 pessoas. Agora nas 2 redes sociais a gente está quase 500 pessoas. E é muito massa saber que você busca uma sabedoria que não é terrena, uma sabedoria que vem direto da fonte. De tudo que foi lido hoje, todo o entendimento, vai compartilhando aquilo que mais fez sentido para você. Escreve nos comentários o que mais fez sentido para você. E que você vai viver, escolher viver no dia de hoje. Versículo 28 diz o seguinte: no caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que preserva da morte. O caminho da justiça, que é justiça, é cumprir a vontade de Deus. No caminho de cumprir a vontade de Deus está a vida.
essa é a vereda que preserva a morte. Em outra tradução diz o seguinte: na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Amanhã a gente vai ler capítulo 13 de Provérbios, que para mim é um dos provérbios mais poderosos, é o capítulo 13. Quero te convidar a colocar o despertador amanhã às 6h22. Estaremos juntos, horário do Brasil, ou 9h22, horário de Portugal. 10h22, alguém colocou aí que é 1 hora mais tarde em Angola. Aí onde você está, o seu país, sua cidade, amanhã eu pergunto onde que você está. A gente está aqui no Instagram, também estaremos no YouTube. Então, bora tocar o terror na terra, que você continue sendo sal e luz por onde caminhar. E deixa eu fazer um boot agora. A gente já passou 10 horas, você já está liberado para prosperar, mas deixa eu fazer um boot agora. O que é o boot, Thiago? O boot é uma mentalização. Uma mentalização para o nosso dia. Respira fundo. Tira o dedinho no teclado. Tira o dedinho no teclado. Essa live vai ficar salva lá no YouTube, no Instagram também. Você pega e compartilha com 3 pessoas que mais fazem sentido. Eu quero te convidar para vir amanhã e traga uma pessoa para você conviver nessa maratona. Eu entendi que é poderoso. Tem gente da Noruega aí, que massa. Que é poderoso você viver em comunidade. É isso que eu quero te ensinar, viver em comunidade. Então respira fundo aí. Senhor, a Ti rendemos graças, pois o Senhor é bom e sempre nos ouve. Como nós somos gratos que através da Sua misericórdia, todos os dias, o Senhor nos entrega uma nova oportunidade. Oportunidade essa de fazer a Tua vontade aqui na terra, assim como é feita nos céus. Que toda tolice, toda insensatez, toda estupidez ela caia por terra. E que nós possamos seguir o caminho da verdade e o caminho que gera vida. Hoje é mais um daqueles dias que nós decidimos deixar de lado qualquer tolice, qualquer amargura, qualquer ressentimento. E decidimos hoje viver segundo aquilo que o Senhor fala, tendo amor, compaixão, equilíbrio e bom senso. Começa a ver você agora saindo da sua casa, no seu trabalho, conectando com pessoas diferentes. Veja você agora sendo um agente na vida dessas pessoas, através daquilo que você fala, daquilo que você faz, através do seu abraço, seu sorriso. As pessoas não conseguem ver as raízes que você tem, mas elas conseguem ver a copa da sua árvore. Elas conseguem enxergar de longe uma árvore florida. Ela é diferente de todas aquelas. E essa é você, uma árvore florida. Algumas já geraram frutos, outras estão preparando o seu próprio fruto. Chegou esse tempo de você não alimentar somente a você, a sua casa, mas todo aquele que chegar próximo a você, pois o natural é a geração de frutos. O natural de uma árvore, ela gera frutos. Independente de quantas pessoas vão aproveitar ou não, quantas pessoas vão se beneficiar dos seus frutos, o natural dela é geração de frutos. E fala assim comigo: hoje, repete comigo, hoje eu entendo que eu sou uma árvore que gera frutos naturalmente. Esfrega as tuas mãos, coloca um sorriso no rosto e fala assim: já é. Bora tocar o terror na terra. Tira um print aí, fizer sentido para você, tira um print. Tira um print. Vou pegar aqui a minha leitura de hoje. Tira um print, capítulo 12 de Provérbios. Ó, se você for participar da maratona, escreve CC, que significa conta comigo. Mas se você for viver ela todos os dias, escreve CCS, que é conta comigo sempre. Se eu puder te ver amanhã, 6h22, horário do Brasil, 9h22, horário de Portugal, 10h22, horário de Angola, 10h22, horário de Luxemburgo também é isso. Aí onde que você tá,
Eu sei que tem uma galera nos Estados Unidos, 00:22, 1:22 de ontem, né? A galera tá assistindo lá. Eu vi meu amigo Diogão da Austrália também. Eu já nem sei, eu falo com ele, nem sei quais são os horários que estão lá. Então, bora tocar o terror na terra. Sinta-se amado, eu me senti muito amado por cada um de vocês. Vá cuidar da sua vida agora e aplicar aquilo que você aprendeu. Valeu, te vejo amanhã. Tchau, tchau.